E aí, boa noite, professor, como vai? Boa noite, muito bem. Como é que está o tempo aí? O tempo aqui hoje está lindo, fez um dia muito lindo, e por aí? Também, uma chuva forte no final do dia aqui, mas agora está agradável. Ótimo, tudo bem. Deixa eu ver, nós estamos filmando tudo aqui para ver, acho que está tudo bem agora, né? Sim, Estamos sim. esperando o pessoal chegar e já estamos com... Olha que legal, o pessoal está entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o empoderamento feminino na linha de frente do Covid, com uma participação muito especial do professor César Sena. Muito bem. É o Terapeuteando comigo, Béldia Cainone, e hoje com uma participação muito especial do professor César Sena. Professor, até que o pessoal vai entrando, vamos aproveitar esse espaço para você contar um pouquinho da sua história. Você é uma grande pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração imensa. Eu aprendo muito, não só com seus artigos, mas com as suas aulas, com seus exemplos de vida. Eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, que eu tenho grandes mestres. E um grande mestre para mim é você. Por isso, Imagina! a minha honra, a minha alegria de tê-lo aqui hoje. Então, por favor, conte um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre... Eu sei que o seu currículo é imenso, mas conta um pouquinho para a Não, gente sobre... imagina. Eu que agradeço o carinho de sempre, o acolhimento, porque você, né, há alguns anos que eu fui em Mococa lecionar pela Faculdade de Ciência Supeg, tive o prazer de conhecer você, sua família, né? Muito acolhedoras, e assim, para mim é um prazer estar aqui, né? Oi, Vitor, um abraço, meu amigo. Um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho. No início eu fiquei um pouquinho assim, mas falar de empoderamento feminino, eu, homem, para como assim, né? Não estou entendendo, né? Depois disso é verdade, como educador, minha carreira quase toda foi cercada de mulheres, porque a educação básica por si só, hoje, através de uma pesquisa hoje pela Federação de Educação, 79% dos profissionais de educação básica são mulheres. Portanto, são vocês que nos formam. São vocês que nos formaram, né? Desde a educação infantil, minha professora foi mulher, toda a primeira etapa ali tinha homens também, mas a grande maioria, né? E assim, para mim foi uma alegria e também meio apreensivo também, porque é um assunto que, né? Homenagem a vocês, né, as mulheres que tanto têm sofrido, acho que ainda mais que os homens nesse momento de pandemia, né? Eu sou professor universitário da Faculdade de Ciência Supeg, sou diretor de escola da Rede Pública Estadual, né, uma escola de ensino integral aqui na Grande São Paulo, em Vargem Grande Paulista, e tem alguns cursos, assim, mas basicamente tenho mestrado em Psicologia da Educação, né, pela PUC São Paulo, e no mestrado eu pesquisei relação afetiva professor e aluno. Né? Então, na verdade, as mulheres são essa pessoa por si só, né, afetiva, sua grande maioria, né, também tem as que trabalham com a educação básica ali. Então é isso, nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês algumas considerações, algumas reflexões, algumas provocações, porque provocação é minha marca registrada, né, Bélgia? Com certeza, a ideia é essa. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para a Viviane, da Sinta Liga Mais Você, que acabou de entrar. Ela acabou de sair de uma live, ela saiu de lá e entrou na minha. Viviane, seja muito bem-vinda, gratidão por você estar aqui. Sua live foi linda, as mulheres, né, empoderadas, foi muito boa. Eu amei participar
da sua live. Que bom que você veio para a nossa hoje, né, professor? Muito bem. Eu quero, então, já que nós falamos em provocação, eu vou fazer uma pergunta. Posso começar? Professor César, a mulher vem assumindo... Vamos lá, Amanda! É isso aí. A mulher vem assumindo cada vez mais tarefas e responsabilidades que se juntaram já antigas, né? Hoje a gente tem aí as mulheres que estão assumindo responsabilidades que ainda são consideradas masculinas e que se somaram às antigas femininas. Muito bem. E aí eu queria saber como é que você hoje vê essa mulher que já vem respondendo por essas diversidades de tarefa no seu olhar de homem, porque hoje você está aqui como pai, como marido, né? Como homem, como profissional que está aí o tempo todo lidando com mulheres. Como você vê tudo isso, essas múltiplas tarefas das mulheres, nesse seu olhar de homem, pensando nesse trabalho ainda que vem se somatizando ao que a pandemia está trazendo, como esse trabalho remoto, no sentido de trazer o trabalho para dentro de casa, acompanhando as aulas, cuidando de idosos, porque muitas mulheres deixaram de ter os cuidadores de idosos profissionais para serem elas mesmas os cuidadores dos seus entes queridos, até como uma forma de proteção. Qual é o seu olhar de homem sobre essa mulher que está vivendo essa pandemia hoje, sobrecarregada de múltiplas tarefas, porque ela já vinha com tudo isso? Qual é a sua visão de homem? A primeira coisa é de admiração e respeito, porque a pandemia colocou em jogo muitas coisas que todo mundo sabia, né? As mulheres, de fato, como você bem disse, ela sempre foi aquelas que ela tinha orgulho de dizer que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas, neste momento agora, o que provocou, né? Eu percebo que, assim, esse trabalho, né, em casa, porque uma coisa é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo sem estar trabalhando em casa com os filhos, né? Isso foi uma grande confusão, grande revolução, porque ela sai de casa, trabalha o dia inteiro, ao retornar, arruma a casa, faz... Uma outra situação que esse momento provocou foi fazer muitas coisas com os filhos dentro de casa, e muitas delas com o marido dentro de casa, e aí como fazer, né? Então, eu acho que revelou ainda mais o poder e a força que vocês, mulheres, têm, né, de se reinventar mais do que os outros, mais do que os nossos homens, porque, assim, em tese, todos nós temos dificuldade, todos nós tivemos que nos reinventarmos, mas a mulher, ela sempre foi mais cobrada, né? Ela sempre foi cobrada mais, ela sempre teve mais trabalho, né, porque elas tinham, no mínimo, 2, 3, 4 trabalhos, trabalho fora, trabalho em casa, é mãe, né, esposa, dona de casa, profissional, e como lidar com tudo isso. Então, assim, hoje também não tem mais essa ideia, né, todos nós sabemos, de trabalho masculino, trabalho feminino, ou profissão de mulher, profissão de homem. Hoje, as mulheres podem e devem, e são o que elas querem ser, né? As profissões, elas escolhem de acordo com suas aptidões, suas habilidades, suas competências. Não tem a ver com gênero, né? Hoje em dia não tem mais profissão de gênero. Profissão é aquilo que... Eu estava vendo uma reportagem hoje de manhã sobre uma mulher que resolveu ser piloto, né? E ela foi... começou sendo comissária de bordo, e ela dizendo que no início ninguém acreditava, e no primeiro voo dela, ela dá aterrissagem, a decolagem, chorando o voo inteiro, né? Que ali ela carregava todos os sonhos de todas as mulheres, né? Que acreditaram que era possível a mulher pilotar, como é possível a mulher ser mecânica, é possível a mulher ser dona de empresa, mas a realidade, sabemos que em relação aos salários não é assim. No nosso país ainda, muitas mulheres continuam executando as mesmas tarefas que os homens, mas os salários é muito mais baixo, né? Salvo na educação. Então, na educação,
né, se é professora ou professor, o salário é o mesmo. A educação é essa base, ela ainda é a mais democrática das profissões, né? Com certeza. É verdade. Concordo plenamente. E Muito você, bem. nesse sentido aí de mulher, assim, eu sei que você é mulher também multitarefa, você não para quieto, você inventa mil coisas, né? O que você tem feito nesse Verdade. período de pandemia para acalmar um pouquinho aí? Ou não acalmou, acho que ficou mais agitada ainda? Olha, eu produzi muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz. A pandemia foi um momento onde eu me descobri como profissional, entrando com tudo, com muito amor na terapia sistêmica, né? Eu já vinha como neuropsicopedagoga, eu já vinha trazendo para as minhas sessões algumas técnicas de PNL, sou também practitioner de barra de axis, e aí eu vim trazendo para a minha técnica em terapia de consultório as famosas e eu acredito que muito abençoadas constelações familiares. Hoje eu consigo fazer, né, realizar as constelações em grupo, constelações com bonecos, constelações fluvial e essas. No finalzinho da semana passada, eu me matriculei no curso de constelação sistêmica jurídica. Estou indo para o lado aí jurídico. Mais um curso! É um caminho. Então, assim, a pandemia eu produzi bastante, professor, muito mesmo. Que bom, muito que mesmo. bom. Então, na verdade, assim, eu só queria entender, porque a demanda social, ela exige, além da multitarefa feminina das mulheres, também a sociedade exige que ela seja bem-humorada, seja sempre pronta, disponível, bonita, né? Tem que ser inteligente. Como que você lida com essa expectativa que todos projetam nessa mulher ideal, ou mulher real como você, que é trabalhadora, levanta cedo, vai trabalhar? Como é que você lida com essas questões ali, né, de ser mulher, mas também ser profissional, né? Como que você consegue organizar tudo isso? Eu sei que você é uma mulher multitarefa, né, como você acabou de dizer, e não para quieta, pior do que eu, 10 mil vezes mais agitada, né? Como você consegue lidar com essas questões, expectativas do outro em relação a você? Eu sou uma boa discípula, eu puxei para o meu mestre, César Sena. Bom, eu vou responder, mas antes eu acho que está todo mundo ouvindo e nós temos aí uns telespectadores latindo o tempo todo. Eles estão aqui dando boas-vindas a todo mundo que está chegando agora. Bom, eu acredito que, felizmente ou infelizmente, nós temos uma resultante de uma crença limitante de que nós, mulheres, talvez até por termos um instinto materno, nós tenhamos que estar disponíveis emocionalmente para todo mundo, em todas as situações, em todos os horários, e de uma maneira, como você mesmo disse, professor, bem-humorada, gentil, né? Se cobram muito mais de nós, mulheres, como profissionais, do que se cobra do profissional homem. Então, se cobra que a mulher professora seja carinhosa, que a professora mulher seja mais gentil, que uma vendedora mulher esteja sempre com um sorriso nos olhos, nos lábios, enfim. E aí, quando nós não tenhamos, vamos dizer, que a gente não esteja dentro desse padrão de cobrança, começam até a cogitar sobre o nosso próprio feminismo. Mas eu acredito que hoje a gente tem que ficar muito atenta, porque eu digo que esses sentimentos são sentimentos comercializados, que vêm justamente dessas crenças que nós temos, que nós, por sermos mulheres e podermos dar a vida, né, ter esse instinto materno, nós tenhamos que estar disponível emocionalmente nesse humor e no equilíbrio emocional. E é interessante que quanto maior o status da mulher, mais, eu digo que maior a cobrança, maior a expectativa quanto a essa mulher
ter um equilíbrio emocional e ter um equilíbrio nos próprios sentimentos e emoções. Então, eu vejo isso como um jogo de poder. E nós temos que ficar atenta a isso. E faz parte do amadurecimento emocional de nós, mulheres, e nós que estamos tanto falando em empoderamento feminino, estar atenta a esse jogo. Porque nós podemos, sim, e temos que ter a liberdade de expressar as nossas escolhas, de colocar assim, olha, eu não quero isso, eu sinto isso se eu viver essa situação. Olha, eu estou triste, eu estou vivendo um momento de dor, eu estou vivendo um momento de perda, enfim. Nós temos a liberdade para expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso não significa que eu vou deixar de ser indiferente ou de dar uma resposta grosseira para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que nós, mulheres, temos que estar atentas a esse jogo de poder. Eu vejo isso, tudo que você me perguntou, dessa cobrança, dessa expectativa de que nós, mulheres, tenhamos que estar disponível emocionalmente, num bom humor, como um jogo de poder, como sentimentos comercializados. E eu acredito que se nós queremos crescer e conquistar esse empoderamento feminino, nós temos que estar sempre muito atentas a tudo isso. E aí, professor, pensando na sua pergunta, me veio uma outra. Porque a gente está... Opa! Mas eu tinha que fazer para você uma antes. O telefone, água e tudo aqui. Ô, Bélgia, eu tinha que fazer... Oi? Não, eu tenho que fazer uma pergunta antes. Assim, como você falou disso de questão emocional, que dica que você dá, então, para as mulheres, para que elas possam lidar com esse equilíbrio? O que você faz para manter o equilíbrio? Para você não entrar nesse danço do poder ali. Que conselho você daria, ou dica, né? Para elas perceberem esse jogo, né? E como lidar com essa questão emocional e de ser elas mesmas? Como que você sai dessa jogada? Sim, primeiro de tudo é que elas sejam autênticas, que elas tenham a coragem de olhar para si mesma e que elas valorizem a si mesmas. Eu acredito que a gente vive pela própria cobrança de nós estarmos disponíveis emocionalmente para o outro, que em primeiro lugar nós estejamos disponíveis emocionalmente para nós mesmos. E estar disponíveis para nós mesmas é ouvir os nossos sentimentos, é ouvir as nossas emoções, é nos dar o direito de que eu não preciso estar com diálogo, com conversa o tempo todo. Eu posso sim me retirar e ouvir o meu silêncio, eu posso sim falar não para as coisas que eu não quero. Eu vou trazer um conhecimento muito profundo de um outro grande mestre que eu tenho, que é o Dr. Fernando Freitas, que ele fala que é isso aqui, ó. O que é bom, eu pego. O que não é, eu devolvo, né? O que eu pego é gratidão. O que não é, eu preciso aprender a falar não na hora exata. Por quê? Porque isso é amadurecimento emocional. Eu só vou sair desse jogo de poder a partir do momento que eu estiver crescida e madura emocionalmente. E para eu estar madura, eu tenho que concordar com aquilo que é bom para mim. Eu só faço aquilo que é bom para mim. Olha, sinto muito, não é bom. Eu até gostaria de te ajudar, mas nesse momento, ajudar você ou fazer algo para você vai ferir os meus princípios. Nós não podemos nos anular. Eu acho que a primeira fase de dica não se anule, mulher. Olhe para você. Cresça. Seja espontânea. Entendeu? O Dr. Celso Charuri, que é um outro grande mestre que eu tenho muita admiração e respeito, ele fala que amar é aceitar o outro na limitação dele. E eu digo que amar a nós mesmos é primeiro nos aceitar nas nossas limitações. Nós temos limitações, nós não precisamos ter 100% assertivas, 100% dar certo. Nós temos que entender que nem tudo os desafios ou os problemas vão ter as respostas que nós queremos que tenha, né? Então, essa aceitação de que nós somos mulheres e não super-heróis, porque vendem uma crença limitante,
de que nós, mulheres, somos as heroínas. Olha, peraí, eu sou a heroína porque eu cuido de mim com muito amor, eu cuido de mim com muito respeito, mas eu não tenho que ser uma heroína para cuidar da vida do outro, para cuidar desse outro, estar disponível para esse outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que se vende aí no mercado. Então, seriam mais ou menos algumas dicas imprescindíveis que eu coloco. Então, você quer dizer, então... Permita-se, então, né? Então, a gente fala, permita-se sentir, permita-se ouvir, permita-se amar, permita-se. Muito bem. Combinado? Obrigado. Posso jogar uma outra pergunta, já que a gente está falando de coisa boa, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho que existem muitas mulheres que se deram muito bem, que se inovaram, que se reinventaram. Mas a gente tem que pensar também que tem muitas mulheres, não só mulheres, homens também, jovens também, a gente sabe disso, que está vivendo, que aumentou muito a depressão, fobia, síndrome de pânico, enfim. Exatamente porque a gente vive uma incerteza muito grande a partir dessa pandemia, né? E aí, eu quero que a ideia hoje que a nossa conversa é de mulher para homem, que esse homem entre nesse universo da mulher, e por isso que eu estou reforçando, você como homem, como você enxerga isso, como está todo esse emocional da família frente a todos esses desajustes e desequilíbrios emocionais que principalmente a mulher vem respondendo exatamente por essa sobrecarga. Você como homem, como você vê o estado emocional da família hoje frente a essa pandemia? Pergunta muito complexa e não tem uma resposta única, porque, na verdade, cada família se organizou, né, de uma maneira e também lidou com as questões também de uma maneira. Mas, a partir das convivências, né, na escola, por exemplo, nós temos convívio com mais de 40 pessoas, né? Então, cada um tem uma família, cada um resolveu da sua maneira. Mas, nesse sentido, eu acho que as que tiveram mais sucesso, digamos assim, emocionalmente, foram aquelas que, de fato, apostaram no outro, né? Pediram ajuda para o outro, que não fingiu que não estava acontecendo nada. Que o grande problema de nós, seres humanos, é aquele fingir tudo bem, né? Você está tudo bem, né? Mas não é aquele bem. Quem conhece sabe que não é o bem, né? Então, criar espaço de diálogo, e aí depende da família, criar espaço também. Nesse período aumentou muito também a questão da espiritualidade. Então, para nós, o que nos sustenta a questão espiritual. Na nossa família, por exemplo, uma situação que para nós tem sido muito positivo é a oração diária do texto juntos. Para nós, nos ajudou também emocionalmente em algumas situações. Então, todos os dias, nós 4 sentamos e rezamos o texto. Então, isso, para nós, é importante. Para outra família, pode ser jogar buraco, pode ser tomar um vinho, pode ser assistir live. Então, cada um vai se organizar de modo que estejam juntos, né? Que crie oportunidades de diálogo, ou até mesmo estar ali do lado, ouvir uma música, né? Então, assim, aquilo que você colocou antes, quando você tem o autoconhecimento, independentemente se é homem ou se é mulher, você vai estar mais disponível para o outro, você vai estar mais acessível para o outro. Então, tem pessoas que são mais sensíveis de perceber o dilema do outro e outras nem tanto. Mas a mulher, por culturalmente ser aquela mais sensível, ela acaba sugando, ela acaba pegando a energia do outro para ela e muitas vezes não consegue devolver, não consegue dizer não, isso não é comigo, isso não é para mim, e acaba somatizando e as consequências de fato, a depressão. A gente tem observado um grande aumento de casos de depressão durante a pandemia, o isolamento, a solidão, porque a solidão não é ruim. A solitude, por exemplo,
eu amo ficar sozinho, adoro ficar só, ler um livro, ou então pegar um livro ali, pegar um vinho. Para mim, eu acho muito gratificante isso. Só que tem pessoas que não conseguem ficar sozinho, né? Sim? Então, essa dica, né? Descobrir a maneira que você consegue lidar com essas questões, né? Sim. Eu acabei de derrubar tudo aqui de novo, né? Quem vamos dizer, ligado no presidente? Não sei, pode deixar. Mas é isso mesmo. Sabe, você fez uma fala muito interessante que até completou a minha resposta anterior, né? Que é a questão das pessoas não olharem para os próprios sentimentos e falarem que está tudo bem, né? Tá tudo bem, e jogar os próprios sentimentos por baixo do tapete, e isso aumenta muito os desequilíbrios emocionais, infelizmente. Eu vejo no consultório quantas pessoas que buscam outras dores, outros sintomas, para esconder o verdadeiro sofrimento, para esconder a causa daquilo tudo. Mas é isso mesmo, concordo. Uma coisa importante você perceber, né, é assim, biologicamente, emocionalmente, homem e mulher é diferente. Então, nós somos mais, digamos, insensíveis. A gente tem coisas que nós não observamos. Então, você precisa verbalizar, né? Entende? Os homens precisam de verbalizar as coisas mais vezes. Então, às vezes a mulher fica sofrendo, esperando que ele perceba. Ele não vai perceber. É da natureza, muitas vezes. Então, precisa dizer, precisa ajudá-lo também a dar esse passo, né? Então, é só uma dicasinha, a gente perceber um pouquinho da fala, porque nem todo mundo vai perceber o que está percebendo, sentir o que está sentindo, né? E aí, se você não fala, não verbaliza, ou às vezes o outro se magoa, para ele é natural. Por exemplo, eu sou clássico, quem me conhece fala que eu sou um trator, então eu falo, mas depois você volta ali, a pessoa tem que dizer, a gente precisa aprender a dizer sobre os sentimentos para o outro, né? Para não ficar levando, sim, carregando aquele peso, né? Exatamente. Eu falo muito isso para as mulheres em consultório. Olha, ninguém tem bola de cristal. Não adianta você chegar lá toda triste, que às vezes seu marido, seu namorado, não vai nem perceber que você está cabisbaixa. Eles não têm bola de cristal. Nós precisamos aprender a conversar, né? A falar aquilo que eu sinto e a pedir aquilo que eu quero. Como é que o outro vai entender o que eu quero se eu não falo? Então, a gente fala na comunicação assertiva. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva em todas as situações. E isso acontece não só entre marido, esposa, namorado e namorada, mas a gente vê isso também dentro do trabalho. Às vezes a gente quer que o nosso chefe, né, ou o nosso subordinado entenda aquilo que está na minha cabeça. O outro tem uma vida diferente, tem experiências diferentes, ele não vai entender o teu ponto de vista. Porque a beleza da humanidade é que eu tenho uma experiência diferente da sua, que eu tenho um ponto de vista diferente do seu. Isso é diversidade. E não dá para eu entender o que você está pensando, né? Só a partir do momento que você me fala aquilo que você quer. Aí a gente consegue ter um diálogo, senão vai ser só um monólogo. Aí eu faço um monólogo comigo mesmo, sofro pra caramba, às vezes eu sentencio, né, o outro, eu julgo o outro por algo que é meu, por falta de comunicação minha. Isso é muito interessante. E quebra toda uma fantasia, né? O que acontece? O cérebro acaba fantasiando uma questão que é irreal, que ele não tem capacidade de perceber se é real ou não. Sou eu que mando o comando, né? Então, assim, só para a gente dar mais uma dica, Bélgica, que estratégia, né, você utiliza ou você sugere, né, que as mulheres procurem estar fazendo para lidar melhor com essas questões dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Como é que elas poderão passar melhor nesse período de pandemia? Porque agora nós tínhamos imaginado que estávamos acabando, mas infelizmente, né, voltamos quase para a estaca zero. Né? Então, mais do que nunca, precisamos de nos cuidar, né,
ainda mais para cuidar dos outros. Então, eu preciso estar bem. É tanto que quando a gente, aquele exemplo do avião, quando cai a máscara, você precisa colocar primeiro em você, para depois cuidar dos outros. Então, se eu não estou bem emocionalmente, como que eu vou cuidar da minha família, do meu trabalho, dos meus colegas? Então, que estratégia você sugere ou você utiliza que tem dado certo que você poderia compartilhar conosco? Olha, nós já falamos um pouquinho, eu já dei algumas dicas, já coloquei algumas dicas, mas essa dica, a primeira é de ouvir. Nós precisamos, seja em qualquer momento, de ouvir o outro e ouvir a nós mesmos também. Como eu acabei de falar anteriormente, essa comunicação assertiva, ela é fundamental em qualquer ponto. O segundo é entender a dor que está dentro de você, é escutar essa dor que está em você. E para as pessoas que perderam algum ente querido, viva o luto. Tem pessoas que escondem o medo da pandemia. Não, se você está com medo, expresse seu medo. Se você perdeu um ente querido, viva seu luto. É necessário, a gente tem que olhar para essa dor, a gente tem que respeitar essa dor. A gente tem que entender que esse luto, ele fez uma mudança muito grande na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, e que a gente precisa olhar para esse luto até com muito respeito à nossa dor. Eu acredito que as dicas maiores passam pelo canal de ouvir de maneira empática o outro, a dor do outro, e ao mesmo tempo me ouvir a minha dor, olhar para mim, para entender como é que eu estou me organizando, me reorganizando frente a toda essa situação da pandemia, o que eu estou fazendo com as minhas dores, né, em frente a tudo isso. Se a gente pegar um pouquinho ali da antropologia, tem muitas pessoas que entraram dentro desse triângulo, dentro do triângulo que a gente fala que é o triângulo doentio, o triângulo dramático, se colocando como pessoas totalmente vitimizadas, até como uma couraça, né, como uma forma de se protegerem de tudo que está acontecendo. Mas não vai resolver. Tem que sair, tem que buscar soluções, tem que se reinventar. Por que tem uma turma de pessoas, principalmente mulheres, como o tema é sobre a mulher, né? A gente está aqui pelo Dia da Mulher, inclusive, a gente vê que tem muitas mulheres que se reinventaram nessa pandemia. Por que os outros estão se fechando e se colocando vítimas, e muitas culpando o governo, culpando políticos, culpando a pandemia? Tá? A gente tem que entender, sim, que essa pandemia nos trouxe dor, nos levou entes queridos, fez com que a gente perdesse a nossa rotina, né, as nossas certezas. Só que, por outro lado, vamos olhar para as aprendizagens que estão vindo aqui. O que nós conseguimos aprender hoje, eu acredito que se não fosse a pandemia, nós íamos passar décadas sem ter esse conhecimento. Esse ano de pandemia acelerou muitas aprendizagens para nós como pessoas. Então, enquanto a gente estiver olhando só para o negativo, a gente vai estar sendo vitimizadas e vai aumentar a nossa dor. É necessário nós nos colocarmos mais maduras. Oi? Interessante você estar colocando, porque assim, só pra gente, essa ideia que você colocou é importantíssima, da vitimização. Porque tem pessoas que têm prazer e se coloca nessa posição de vítima, de culpar o outro por todas as suas mazelas, todos os seus problemas. Então, quando eu entro num caminho de autoconhecimento, de empoderamento, sei dos meus limites, sei das minhas limitações, mas sei das minhas potencialidades, eu vou sair dessa posição. Então, assim, só que hoje tem muitas estratégias importantes que todos podem usar. A internet está aí e tem aplicativo para tudo. Por exemplo, eu uso aplicativo para quase tudo. Então, uma coisa importante, né, nessa pandemia que tem ajudado bastante, além do texto diário, eu faço a meditação e faço exercícios físicos em casa, com aplicativo. Então, isso é uma coisa importante que não tem desculpa, né?
É um aplicativo que eu até sugiro quem chama Lojong, né? É um aplicativo mais tibetano de meditação. Então, assim, me ajudou muito a entender, porque tem técnicas. Tudo na vida é técnica, sim, né? E hoje, com a tecnologia, eu tenho acesso a essas técnicas de disciplina. Então, tudo é disciplina. Hoje, por exemplo, eu já cheguei mais de um ano meditando todos os dias. Então, já virou um hábito, né? Exercícios físicos, também pelo aplicativo. Se você tem exercício físico, meditação, você tem a probabilidade de estar bem com você mesmo. Então, você tem esse tripé. Exatamente. Corpo, mente, né? Tem para lidar com as demandas do trabalho que nós temos. Então, é uma dica aí de você buscar aplicativo. Nós temos um grupo, eu acredito muito que nós temos que trabalhar a nossa resiliência, né? Porque se a gente olhar, nós temos assim pessoas que aumentaram muito, ou melhor, que tem uma dificuldade imensa de trabalhar com seu aspecto de resiliência. E aí buscou nas drogas ilícitas, em medicamentos, né? Tem muitas pessoas mais que se consideram mais obesas. Aumentou muito o consumo de álcool, o consumo de drogas, enfim. Mas é possível. Se eu tiver resiliência, se eu dizer isso não é assim, ó, caiu no céu. Você está desenvolvendo a sua resiliência naquilo que é pertinente, naquilo que você dá conta. Eu estou desenvolvendo a minha resiliência naquilo que é pertinente para mim, naquilo que eu dou conta. Você buscou a meditação, você está buscando o exercício. Eu também, eu já tinha a prática há muitos anos, né, da meditação, eu continuo com a meditação, porque a meditação, ela faz com que você encontre com o seu eu maior, que é esse eu do equilíbrio, que é esse eu, né, da nossa essência, porque nós somos essência, nós temos a centelha divina dentro de nós. E para eu acionar essa centelha divina que está aqui dentro de mim, eu preciso desse momento de silêncio, eu preciso... E a meditação é maravilhosa, ela faz com que a gente tenha esse equilíbrio. Meditação com pandemia ou sem pandemia é uma grande estratégia para uma evolução humana. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente queira estimular, desenvolver a nossa resiliência, a gente vai buscar estratégias. Tem muitas pessoas que ampliaram seus conhecimentos, tem pessoas que criaram, né? As mulheres hoje criaram muito. Eu fico encantada. Nós temos as mulheres à frente de muitas campanhas de grandes portes. Tem mulheres aí fazendo cestas básicas e mandando para outros países. Elas se juntaram e hoje são grandes líderes de projetos sociais. Então, eu acredito que olhar sempre para frente, fazer desse momento um desafio, não um problema. Porque desafio a gente tem soluções. Problema parece que a gente vai ficar ali e vai se transformar só em dor. Então, tudo é transformação. Eu acredito que a gente está vivendo nessa transformação para um bem maior. Bom, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Uma pergunta que não quer calar. Hoje eu estou provocante. Qual? Professor, a gente está falando muito desse empoderamento feminino, a gente está falando da mulher à frente, você já deu vários exemplos aí, mas me conta uma coisa, como os homens, né, podem colaborar nessa construção da igualdade, de participação de gêneros, no apoio às mulheres desse tão falado empoderamento feminino? Como você acredita que os homens poderiam estar integrados nessa campanha de empoderamento feminino? A primeira coisa é deixar de competir, né? Porque assim, só existe isso porque existe competição. Então, se passarmos a trabalhar de maneira colaborativa, cooperativa, não terá essa ideia. Porque eu penso que quando há um trabalho, né, e nas escolas isso é mais evidente, existe todo um trabalho colaborativo ali. Ali na escola não importa se é homem, se é mulher. Né? Então, que outras empresas tivessem essa mesma perspectiva de colaborar, já é a melhor coisa. Então,
os homens precisam entender que ele não vai deixar de ser menos homem se a mulher é chefe. Ele não vai deixar de ser menos homem se a esposa ganha mais do que ele. É bem interessante, porque na escola, no trabalho, tem um pai que participa da APM, e a mulher dele, ele é dono de casa, né? Uma pessoa extraordinária, muito bem resolvido, né? Ele é dono de casa, a esposa é bancária, e ele se cuida das filhas, vai, na reunião de pais quem vai é ele, na PM que participa é ele. Então, assim, ele é um exemplo que eu carrego como uma pessoa que não tem competição. Então, a primeira dica, nós vamos entender que mulheres não é adversária, é parceira, né? Então, quando eu tenho como parceira, as coisas fluem. Então, a tendência de não ter essa guerra entre os sexos. Então, isso precisamos superar, que a questão está em nós. A fragilidade está em nós, o medo está em nós. Porque a nossa cultura, não negamos, ela é machista, ela foi e ainda é, né? Nós somos educados dentro da cultura machista, fomos educados para ser provedor, fomos educados para ser detentor, e aí, no decorrer, as coisas mudaram, né? E na pandemia, de fato, as mulheres conseguiram se reinventar mais, foram mais criativas, conseguiram se superar. Então, eu tenho vários exemplos de mulheres na minha vida que a minha avó materna é uma mulher que eu tenho como referência, uma mulher guerreira que sempre lutou, acreditou nos seus sonhos. Imagina, a mulher nos anos 60 cuidava dos filhos, né? Expulsou o avô de casa porque ele não produzia. Então, assim, é uma mulher que com unhas e dentes, ela protegeu e sempre educou os filhos para ser o melhor, né? A minha mãe também, desde muito cedo, colaborou, ajudou meu pai, trabalhando juntos, sem competição, né? Dono de casa, mas comerciante. Então, sempre eu percebi que não tinha essa questão de competição, né? Nós temos profissionais e dentro da sua área, você consegue dar melhor que você tem, né? Então, essa é a dica primeira que eu dou, assim, minha observação. Deixar de competir, admitir a fragilidade e pedir ajuda quando precisar, né? E apoiar as mulheres nos projetos que elas desejam. Perfeito. Eu acredito que no empoderamento feminino, a gente, né, nós já temos, talvez até pelo instinto feminino, pelo instinto materno, a gente facilita muito, a gente não impõe, né? E isso facilita para as pessoas. Eu acredito que nessa pandemia, nós mulheres conseguimos, porque assim, eu vejo que nós mulheres, a gente sonha e realiza o que a gente quer. A gente vai, a gente busca, né? E com isso, pegando um pouquinho aí da sua fala, a gente acabou por conquistar outras pessoas ou fazer parcerias com outras pessoas que tinham outras habilidades que eram importantes para que o nosso sonho se realizasse. Então, foi uma parceria, foi muito lindo o que aconteceu, né? E aí, você falando sobre a tua família, sobre a tua visão, eu vou pegar uma fala da Viviane da outra live que eu achei lindo, que ela fez a seguinte pergunta e eu vou pedir licença para ela para colocar aqui. Ela falou que é o seguinte, olha, que tipo de homem que eu estou criando, né, enquanto mãe, enquanto pai, para as mulheres da sociedade de hoje. Isso tem muito a ver com esse empoderamento feminino, porque a mulher está chegando. A mulher chegou, né? Ela sempre esteve, só que ela nunca, eu acho que ela não tinha a percepção da força, porque nós mulheres geramos vida. Se nós geramos vida, nós podemos gerar tudo aquilo que nós quisermos nas nossas vidas. Então, enquanto mães, enquanto pais, nós temos que ter isso em mente. Qual é o homem, né, que eu estou criando para lidar com essas mulheres de hoje? E eu sinto muito, mas a gente tem uma conversa gostosa, mas nós vamos ter que encerrar.
perguntas aí, Letícia? Eu só tenho comentários. Estou mandando um abraço para o professor e o pessoal está assistindo na live. Olha, tem... telespectadores. Quanto? 10. Tem pessoas mandando abraços aí para a gente agradece, né? Professor, só para a gente fechar, eu acredito que a gente vive hoje assim, uma incertezas quanto à educação. Vamos falar um pouquinho dessa educação, porque se fala tanto que a gente tem que acolher o aluno, que a gente tem que acolher a família, mas nós temos que pensar que a mulher, seja educadora, ou mesmo o homem enquanto educador, ele também viveu tudo isso, né? Como profissional da educação, como você vê esse profissional chegando na escola? Você acredita que ele está preparado para acolher esse aluno? Ele está sendo acolhido? Como você enxerga tudo isso? Então, na verdade, tivemos o prazer, o desprazer, eu não sei. Aqui em São Paulo, as aulas voltaram dia 8 de fevereiro. Né? Ficamos um mês recebendo alunos, né, de maneira fracionada. E ali, minha primeira preocupação, como gestor, era de como receber os professores. Porque assim, se eles não fossem bem acolhidos, como é que eles iriam acolher os alunos? Diante do medo, porque inclusive eu escrevi um artigo dessa semana, saiu no jornal aqui da Estação Comercial, que assim, eles chegaram, e agora? Eles voltaram, e agora? Eles, professores e alunos. E agora não tem resposta, agora vamos ter que aprender e reaprender, né? E aí o acolhimento tem que começar por nós, né? Então, assim, como gestor, eu procurei criar um ambiente acolhedor, com alguns mimos, né? Com um cartãozinho de boas-vindas, com uma florzinha para cada um, porque são pequenas coisas que fazem diferença. E, na contrapartida, eles também, apesar de os professores estarem receosos, com medo, eles estavam ansiosos de ver os alunos, porque um ano vendo na tela foi muito bacana esse período de um mês, mas infelizmente os casos aumentaram e tiveram que fechar ou estão atendendo muito pouco, né? Então o acolhimento é a primeira etapa, mas se acolher primeiro, né? Cada um cuidar do outro. Foi interessante que na escola fizemos uma conversa, uma roda da conversa no início, para escutá-los, para ver quais são as suas angústias, né? E teve uma professora que colocou assim, muito impactante, né? A pergunta que eu fiz para ela: qual é o seu maior medo ao retornar? Ela disse que o maior medo que ela estava tendo ao retornar, de quando chegar na escola, não encontrasse alguém de nós. Que um de nós tinha morrido de Covid. Então é muito impactante, porque assim, nós estamos num ambiente onde somos todos vítimas, porque assim, você não sabe quem tem e quem não tem. Né? Você acaba transmitindo para o outro. Foi um ambiente muito carregado emocionalmente nos últimos tempos na escola, muito carregado. Então, tivemos que fazer malabarismo. E aí, onde entra o meu humor, né, eu consigo brincar um pouco, a gente armar um pouquinho os ambientes, porque estava um clima muito pesado, né? Porque todo mundo desconfiava de todo mundo. Então, eu penso que nesse momento de acolhimento, temos que buscar o outro, né? Não estar junto mais como está colado, mas usar outras possibilidades, outras técnicas. E a internet deve ficar. As mídias sociais, né, para aproximar, elas não distanciam mais, elas nos aproximam, né? Elas nos ajudam a manter essa conexão sem ter que pegar, né? Então, isso eu penso que a gente está nesse caminho de aprender a conviver sem o abraço. Exatamente. Eu também penso, como você, tanto como professora como terapeuta, porque eu vivo os dois lados, né? Eu estou na escola e, ao mesmo tempo, eu também recebo esse professor como terapeuta, que ele está chegando muito sofrido, principalmente a mulher, que a mulher educadora,
como um todo, ela está numa sobrecarga muito grande, porque ela já tinha uma sobrecarga, né, e responde. E aí a gente vê, assim, o cuidado é essencial que a gente cuide dessa saúde mental do professor. Você já deu algumas dicas, como o escutar, o acolher a dor. É importantíssimo que se crie um espaço para esse professor compartilhar, porque quando ele compartilha os medos e as dores, alivia a solidão do isolamento, alivia aquela dor que ele está trazendo, dos medos que ele está passando, né? Eu acredito que quando a gente acolhe o professor aprendendo a ser acolhido, ele vai acolher o aluno com muito mais carinho, porque ninguém dá o que ele não tem. Então, esse professor realmente ele precisa ser acolhido, e a gente tem que pensar, porque eu estava até lendo uns estudos agora essa semana, e que fala muito que nós vamos ter que estar preparados enquanto profissionais da área da saúde, que nós vamos conviver com muitos outros distúrbios emocionais que vão vir pós-pandemia, né? Então, e o professor está inserido aqui também. Então, a gente já está convivendo com os distúrbios emocionais bem pesados e a gente vai conviver com novos distúrbios pós-pandemia. Então, nós temos que nos preparar enquanto profissionais da área da saúde, também profissionais da educação, porque pode ser eu, mas pode ser um amigo que está trabalhando comigo. E eu acredito também que a gente tem que pensar, e você falou isso, quando você pergunta para o professor, né, qual o seu medo, me fala um pouco de você, a gente tem que, antes de pensar nesse conteúdo, a gente tem que pensar nessa renovação curricular. Não dá para vir com o professor ou o professor ir para essa sala de aula já pensando no conteúdo pelo conteúdo. Mas nós estamos vivendo uma pandemia onde pessoas morreram, onde familiares morreram, onde pessoas estão desempregadas, onde pessoas se reinventaram. Nós estamos vivendo uma sociedade, uma nova sociedade, onde nós temos uma sociedade que cresceu, mas temos uma sociedade que sofreu muito esses índices, principalmente, né, uma classe menos, vamos dizer assim, econômica favorecida, ela sofreu muito com essa pandemia. Então, nós não estamos igual a um ano atrás. Nós sofremos uma mudança muito grande. E a educação, como é que fica? Ela vai ser a mesma educação para uma sociedade totalmente diferenciada? Então, eu acredito que essa conversa com esses professores, essa escuta desse professor é fundamental, até como uma dica para a saúde mental desse professor e para acolhimento. Porque hoje o termo que todos nós estamos usando é o termo de apoio emocional. E todos nós precisamos de apoio emocional. E claro que a mulher, como ela está mais exposta emocionalmente, porque é mãe, é esposa, é professora, e aí já tem professora do filho dela em casa, porque o filho dela não está tendo aula. Então eu tive problema sério com a professora da minha escola, porque assim, ela fica, no início, que ela não sabia. Ela dava aula para os alunos dela, ou o filho dela dava com ela, porque o filho dela, de repente, ela estava na casa dela. Como separar essas coisas? Então foi muito difícil lidar com essas múltiplos papéis, como você mesmo colocou no início. Ela teve que aprender a lidar com esse ensino remoto. Exato. Ela teve que aprender a ser editora, a fazer vídeo, além de trabalhar com todo esse conteúdo. Ô, Bel, de papo tá bom, mas tá acabando nosso tempo. Exatamente. Eu quero agradecer, grande abraço às mulheres que estão aí conosco, grande abraço pelo Dia das Mulheres. Professor, faça o fechamento. Eu queria aproveitar e é clássico, poesia para mulher, então eu vou fazer uma poesia do Braulio Brescia, só um pouquinho, né, para parabenizar vocês. Continue na luta, né, em prol de uma sociedade igualitária para todos. Não estamos competindo, estamos aqui para conviver juntos. Cada um de nós temos dores, temos talentos, temos potencialidades, né? Então vamos ver o que nos une, não o que nos desune.
Vamos convergir, não divergir. O mundo está cheio de divergência, então é esse apelo que eu faço a todos nós, homens, mulheres, né, que miramos no que nos une, tá bom? Então ele coloca o seguinte, eu não sou muito de poesia, mas um só dia é muito pouco para trabalhar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. E dever de humanidade é reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que quer ser. É ela que quer ser liberdade, quer ser mãe, quer ser artista. Ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora. Ser juíza, sacoleira. Quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira. Quer ser simples, popular. Quer ser joia mais cara. Quer ser muito, quer ser plural. E ainda assim, quer ser rara. Quer ser livre, corpo e mente. Quer ser e é ser diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente ser igual e diferente. Faz parte da sua essência. Feliz Dia Internacional da Mulher para todos vocês. Brauzio Bressa. Um abraço. Fique com Deus. Nos vemos nas redes sociais. Professor, encerrou lindamente o nosso encontro. Gratidão sempre por ter aceito. Me siga no Instagram, César Poncena aí, quem quiser seguir no Instagram. Ó, César Poncena. Só seguir, estamos nas redes sociais. Instagram, Facebook, tá bom? É isso aí. Professor, gratidão, um grande abraço e para todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres, que cada vez nós conseguimos mais conquistar o nosso espaço. Um abraço a todos, professor, receba o meu abraço. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Com Deus, sucesso a vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.